Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aproveitando que vocês estão em pé, para vocês não ter que levantar, né? Brincar de vivo ou morto, vivo ou morto, vivo. Já estão em pé. Vamos ler a palavra de Deus? Livro de Salmos, número 51. Eu confesso a vocês que eu saí de casa hoje pensando em ministrar uma outra palavra. Eu ia pregar Jeremias 38, mas Jeremias 38 vai ficar na manga para uma próxima vez. Que no decorrer do culto, do que nós ouvimos e do que foi ministrado aqui na ceia, nós vamos continuar nessa mesma linha, essa mesma linhagem. Então abra comigo aí, Salmo 51. Aqui atrás, diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias. Apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade. E limpa-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade, em que pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade do íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com o isopo, e serei limpo. Lava-me e ficarei branco como a neve. Faça-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possa ser regozijado. Esconda a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, Senhor, um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença, e não toma de mim o teu espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito livre. Você pode dizer glória a Deus? Pai, no nome de Jesus, nesta noite nós estamos aqui na tua casa, Senhor. Casa de adoração, Senhor. Casa onde nós viemos buscar a tua presença, Senhor. Pai, aonde nós vamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, e se encher de ti, Pai. A semana começa hoje, Pai. E é hoje que nós estamos aqui, Senhor, preparados, Pai, para buscar a tua presença, Senhor, e enfrentar tudo aquilo que o Senhor tem colocado sobre as nossas mãos, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar firmes na tua palavra, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, venha prevalecer em nós. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade, no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Quem é que está nos visitando aqui pela primeira vez? Tem alguém? Aqui atrás tem 3 pessoas. Tem alguém aqui na minha direita? Aqui na frente. Ali também, aqui também, lá também. Tem um casal. Vocês receberam um presentinho da igreja aí? Receberam? Recebeu? Não? Levanta suas mãos assim, ó. Ali, ó. O casal ali não recebeu uma lembrancinha, não. Alguém, vocês receberam, vocês 3? Também não? Rapaz, cadê esse povo? Levanta as mãos assim, ó, para eles verem vocês, ó. Levanta a mão que eles vão levar uma lembrancinha para vocês. Marca aí, Adão, quem são as pessoas aí, tá? Ali também tem mais 2 casais. Que Deus possa abençoar a vida de vocês que estão nos visitando. Eu tenho certeza plena que Jesus já falou no coração de vocês e vai continuar falando. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós lemos um texto aqui, Salmo de Davi. Só que antes de nós entrarmos no texto, eu quero trazer algo para o entendimento de vocês.
Se alguém não nos perguntar, ou se a gente fizéssemos uma pergunta para nós mesmos, qual que é o sentido, ou qual que é o caminho que nós precisamos percorrer para a salvação? Qual que é o sentido, qual que é o caminho que cada cristão, cada um de nós precisamos percorrer para alcançarmos a nossa salvação? É bem certo que muitas das vezes algumas pessoas estão dentro da igreja, mas a palavra da que a igreja prega não está dentro dessa pessoa. É verdade que muitas pessoas às vezes elas vão até Cristo, mas não conhecem verdadeiramente Cristo. Muito menos o que ele está fazendo, ou quem ele está buscando, e de que forma que está buscando. Então, se a gente fizer essa pergunta, como é que eu faço para buscar, para alcançar a minha salvação? Qual o caminho, qual o trilho que eu tenho que percorrer para que eu possa ser alcançado por Deus? Se a gente for colocar aqui em alguns adjetivos, algumas palavras, nós vamos achar inúmeras palavras. E a primeira palavra que eu vou trazer para você aqui, que a gente possa alcançar essa salvação, é a graça. Porque a graça de Deus foi a qual nos alcançou. Sem a graça de Deus, nós não teríamos conhecido a Deus. A graça dele é que nos alcança, a graça dele que nos resgata, a graça dele que vai até nós. Existem momentos que a gente se encontra, ou até mesmo que Deus monta um cenário para que você possa ser alcançado por essa graça. Eu mesmo corri muito tempo de servir a Deus, mas teve um dia que essa graça me alcançou. E quando essa graça me alcançou, eu não tive para onde correr e para onde fugir. Quando a graça de Deus ela nos alcança, irmão, a gente fica sem rota de fuga. O único caminho que tem é se lançar aos braços do Pai e viver essa graça. Jesus, quando foi crucificado, tinha 2 ladrões, um em cada lado. A graça o alcançou, porque ele entendeu quem é que estava ao lado dele. O outro rejeitou a graça, porque rejeitou aquele que estava na cruz pendurado. A graça alcançou aquele homem, que entendeu, alcançou aquele ladrão, que entendeu que o homem que estava ali ao lado dele, que era Jesus Cristo, era o Salvador. E quando nós entendemos, a graça nos alcança. O outro não quis saber e a graça não o alcançou. Mas também existem momentos que Cristo vai até você. Você vê que Saulo, quando estava a caminho de Damasco, Jesus teve um encontro com Saulo. Ou seja, a graça de Deus, de Cristo, alcançou Saulo. Então a graça de Deus é a primeira coisa que nós entendemos que nós precisamos trilhar para ganhar e para ter a salvação. Porque a graça é aquela que nos alcança. A graça é aquela que nos cerca. E logo depois da graça, podemos dizer que a justificação, ou até mesmo a redenção, e foi cantado isso aqui. Foi falado sobre graça, foi falado sobre justificação, foi falado sobre redenção. Quando a redenção nos alcança, irmão, a redenção nada mais é quando Cristo, o Redentor, ele entende que precisa te resgatar, mesmo a graça já tendo te alcançado, mas ele precisa te resgatar para que você não viva mais aquilo que você vivia, para que você não seja mais escravo daquilo que você era escravo. A graça te alcança, mas a redenção ela te liberta. Cristo te alcançou, mas a redenção precisa te libertar. Semana passada eu estava no Rio, fui visitar meus pais. Todo mundo aqui já conhece, já viu aquela imagem, né? Da estátua do Cristo Redentor, de braços abertos, virado para Guanabara, no Rio de Janeiro. A simbologia daquele Cristo ali é que o Redentor, ele está libertando aquele povo, com os braços abertos, um sinal de libertação, de redenção daquele povo.
A maior prova disso é Moisés. Moisés, ele foi levado como libertador de um povo cativo. Moisés foi usado como redenção para libertar aquele povo. Então a graça nos alcança e a redenção nos liberta. Amém? Nós vamos pegar a graça e a redenção, deixar de um lado, do lado de cá, para a gente poder entender. E agora, o que nos alcança? A regeneração. Porque todo aquele que foi alcançado pela graça, que foi alcançado pela redenção, ele precisa ser regenerado. E a regeneração nada mais é do que você deixar a prática daquilo que você fazia e começar agora a entrar numa nova sintonia, numa nova rota da vida que você vivia. Ou seja, eu preciso regenerar a minha vida, eu preciso fazer a inversão daquilo que eu fazia. Porque não é porque a graça me alcançou, porque o Redentor me libertou, que eu estou regenerado, não. Quantas pessoas nós conhecemos que está na casa de Deus, mas ainda não está regenerado? Ou seja, continua praticando as mesmas coisas. Não conseguiu se libertar. Não conseguiu se regenerar. Não conseguiu desatar daquilo que trouxe do mundo, mas continua nas mesmas práticas. Então, se a graça me alcançou, se a redenção me libertou, eu preciso agora ser regenerado. Eu preciso agora ter uma nova vida em Cristo. Você vê que quando a graça alcança Zaqueu, quando a redenção alcança Zaqueu, a regeneração entra dentro da sua casa. Porque ele fala: Senhor, sou cobrador de impostos. Naquela época ninguém gostava de cobrador de impostos, hoje também não gosta. Mas ele era cobrador de impostos. Quando ele entendeu a regeneração dentro do seu coração, ele falou: Senhor, se eu fraudei alguém, se eu fiz algo contra alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou fazer mais, vou pegar metade de tudo que eu tenho e repartir para os pobres, para aqueles que não têm. Você está entendendo, irmão? Ou seja, eu era cobrador de impostos e cobrava impostos indevidamente, até mais. Mas por aquilo que eu fazia de errado, agora tendo um encontro contigo, a graça me alcançou, a redenção me alcançou, preciso agora ser regenerado. Preciso ser regenerado. Quando Nicodemos tem um encontro com Jesus, fala: Senhor, como é que pode um homem velho tornar o ventre da sua mãe para se tornar uma nova pessoa? Ele estava falando do exterior, Jesus estava falando do interior. Não adianta eu colocar roupa de crente, vestir como crente, falar como crente, mas não agir como tal. Não adianta eu tentar disfarçar uma aparência que para o homem é até atrativa, mas para Deus de nada tem valia, porque você não foi regenerado. Irmão, nós não estamos brincando de ser cristão. Jesus está às portas. Graça, redenção, regeneração. O que me falta agora? Davi fala: arrependimento. Percebe que quando no livro de João, quando João Batista, ele vem anunciando o evangelho de Cristo, a primeira coisa que João, quando abre a boca, fala: arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Ele estava falando para que todos pudessem ouvir, mas quando precisou confrontar, ele também confrontou. Quando ele chegou para Herodes, ele falou: Senhor Herodes, a mulher que você está não é sua, é do seu irmão, larga essa mulher, se arrepende do seu pecado. Então qual é o trilho que eu preciso seguir
para alcançar a salvação. A graça me alcançou, a redenção me libertou, estou sendo regenerado, mas às vezes eu preciso me arrepender. Nós estamos falando de Davi. Ele não era ímpio, era crente e rei. Ele era temente a Deus, era servo do Senhor. A Bíblia vai falar que era um homem segundo o seu coração. Não está falando de ímpio, está falando de quem serve. Sabe o que acontece com Davi? Ele peca. O pano de fundo de Salmo 51 é 2 Samuel 11, aonde vai relatar o erro de Davi. Davi era rei, reinava sobre Israel, tinha tudo e todos à sua disposição, mas por um dia que não foi na guerra, a Bíblia vai falar que ele estava à tarde dormindo. Ô irmão, fala sério, hoje é dia dos pais. Amém? Tô brabo não, tá irmão? Davi estava de tarde dormindo, irmão. Olha só, o cara que é trabalhador vai estar à tarde dormindo, irmão, fazendo o quê? Fazendo o quê? Sendo que ele era para estar na frente da batalha, ele era para estar na frente da guerra, mas estava em casa tirando um cochilo. Deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. Cristão que não está trabalhando para Deus, que não está tendo uma visão de Deus, está vulnerável às armadilhas do diabo. Se você não está em conexão com Deus, se você não está na batalha, se você não está brigando, se você não está orando, se você não está jejuando, se você não está buscando, ei, você está vulnerável a tudo aquilo que o diabo tem para te propor. Porque se Davi estivesse trabalhando, irmão, certamente não teria acontecido o que aconteceu com ele. Estava dormindo bonitão de tarde, e aí ele acorda, vai para a varanda da sua casa, do seu palácio, e avista uma mulher tomando banho, e ele se interessa por uma mulher que não era dele. Vou resumir. Ele manda chamar essa mulher, manda uma mensagem para essa mulher. A Bíblia que fala isso. Davi manda uma mensagem para poder chamar aquela mulher. Deixa eu te falar aqui, irmão, cuidado com as mensagens que você está enviando. Cuidado com as mensagens que você está passando, porque talvez essas mensagens que você está enviando, essas mensagens que você está passando, ela vai te levar a um lugar que você não gostaria de estar. Ela vai te levar a lugar de vergonha, de dor e de sofrimento. Davi manda enviar mensagens para aquela mulher. Aquela mulher vem até Davi. Davi se deita com aquela mulher, e a única vez, pelo que eu me recordo, que aquela mulher fala, que ela abre a boca, foi para trazer uma notícia para Davi. Falou: ó, tô grávida. Se eu não me engano, foi a última vez que essa mulher abriu a boca na Bíblia, irmão, para trazer essa notícia. Falou assim: ó, tô grávida, segura que o filho é teu, irmão. Davi agora está com um problema gigantesco na mão. Só que ele tenta a todo e qualquer momento sair desse problema de uma forma totalmente errada. A Bíblia fala que um abismo, ele chama outro abismo. A Bíblia chama outro abismo. Davi trama em matar aquele homem. Falou: pega Urias, traz ele aqui. E Urias chega, que é o marido dessa mulher, fala: meu filho, você está cansado, a guerra está sendo muito exaustiva para você, vai para casa, filhão, sua mulher está lá esperando você, quem sabe, né? Mas qual que era a ideia de Davi? Que aquele homem, que o marido dela se deitasse com ela para falar assim: ó, o filho não é meu não, o filho é dela, deles. Mas aquele homem era tão fiel a Deus e tão fiel ao seu rei, que quando ele sai do palácio, ele não vai para sua casa, ele se junta com os mesmos que estavam na guerra do lado de fora, tomando sereno, tomando chuva, mas ali cuidando daquilo que era de Deus. Ele não foi para casa. Davi ficou sabendo que aquele homem não foi para casa. Falou: não, agora eu preciso de uma outra estratégia aqui.
Chamou lá, vamos fazer uma festinha aqui, vamos botar esse cara para beber, quem sabe ele bêbado, né? Não funciona alguma coisa, mete um álcool nele aí, um vinho nele, deixa ele beber com força e vamos embora. Mesmo assim não funcionou. Sabe o que Davi fez? Mandou esse homem ir para frente da guerra. Falou, agora não tem jeito. Urias foi para frente da guerra e morreu. Estou resumindo. Aquele homem morreu. Na cabeça de Davi, está tudo certo, irmão. Resolveu o seu problema. Na cabeça de Davi. Só que Deus não é menino. Deus sabe de todas as coisas. Não adianta eu tentar fazer no secreto, tentar fazer no oculto, ainda que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Quem sou eu na minha casa? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu na minha rua? Quem sou eu com os meus amigos? Quem sou eu? Quem é você, irmão? Quem é você? Nas escondidas é fácil, ninguém está vendo. Mas na hora certa, Deus vai cobrar. Sabe por quê? Porque Deus não compactua com o pecado de ninguém. Quando Deus nos justifica, Ele nos justifica nele, não pelas obras que nós fazemos, mas por fé nele. Quem nos justifica é Deus. Mas quando nós fazemos algo que aparentemente achamos que está certo, para encobrir qualquer outra coisa que talvez, né, no nosso entendimento está certo, mas está errado, mas Deus está observando. O que Deus faz? Levanta um profeta. Antigamente, na minha época, irmão, na minha época, eu confesso para você, quando a gente ia na olaria, quando a gente ia nas igrejinhas pequenas, quem tinha pecado tinha medo de entrar. Sabe por que tinha medo de entrar? Porque certamente seria revelado. As pessoas tinham temor daquilo que elas faziam. Elas tinham temor do pecado que cometiam. Falavam assim, não, se eu for lá, rapaz, aquela velhinha me vê, eu estou lascado. Sério? Irmão, quando o cidadão sumia 1 semana, 2 semanas, o cara já falava, ó, está com pecado, não está vindo na igreja, com medo de ser revelado. Mas Deus, quando quer, meu irmão, Ele revela onde você estiver. Ele vai buscar você lá no fundo, da onde ninguém está te vendo, e vai te resgatar. Davi, irmão, de boa em casa. Só que Deus levanta um profeta, Natã. E através da vida de Natã, Deus revela para Davi o seu pecado. Já vou terminar. Quando Davi, a máscara de Davi cai, ele entende que errou. O problema, irmão, não é você errar, o problema não é você pecar. O pastor falou aqui, todos nós pecamos. Paulo vai falar, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Todos nós pecamos. O problema não é você pecar, o problema é você permanecer no pecado. O problema é você não se arrepender do pecado. O problema é você achar que não está em pecado. Saul reinou antes de Davi. Você sabe qual era a diferença de Saul para Davi? É que Davi errava e pecava e não estava nem aí. Mas Davi, quando errava e pecava, ele dobrava os seus joelhos e reconhecia o tamanho do erro que ele havia cometido. Quando é revelado sobre Davi, o que Natã fala sobre a vida dele, aí ele vai aqui, deixa eu abrir aqui de novo a Bíblia, olha como é que ele começa o salmo. 2 Samuel capítulo 11 revelou a história.
Quando Davi escreve esse salmo, ele escreve esse salmo referente ao seu erro. De 2 Samuel 11. Ele diz aqui, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Olha o que Davi está falando assim: Senhor, tenha compaixão de mim. Você sabe o que quer dizer a palavra compaixão, irmão? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Ele está falando: Senhor, se coloca no meu lugar, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Ele fala: ó Deus, tenha misericórdia de mim. Ele fala: apaga as minhas transgressões, apaga aquilo que eu fiz, recomeça de novo uma nova história em mim, porque eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei. Mas o coração de Davi ali está arrependido, contrito, porque o alvo dele não é o que ele fez, é aquilo que ele vai revelar lá na frente, o que ele quer. Aí ele vai dizer aqui, ó: lava-me completamente do meu pecado, da minha iniquidade, e limpa-me desse pecado. Davi aqui, ele não está rasgando as suas vestes como algumas pessoas faziam naquela época, não. Davi estava rasgando o seu coração. Davi estava triturando o seu coração diante de Deus e falando: Senhor, tem misericórdia de mim, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui com o coração aberto, contrito, quebrantado, para que o Senhor possa ouvir a minha voz. E ele fala assim: apaga os meus pecados, limpa esses pecados, escreve uma nova história sobre a minha vida. E ele vai dizer aqui, ó: contra ti, Senhor, contra ti somente eu pequei. Você sabe o que eu entendo com isso aqui, irmão? Olha que interessante isso aqui. E muitas das vezes nós fazemos errado. Nós atribuímos o nosso pecado a outras pessoas. Davi não falou para o Senhor, falou: Senhor, o problema foi a mulher que estava lá tomando banho, o problema foi Urias, o problema foi porque eu não fui. Não, ele falou assim: o problema sou eu. Contra ti, Senhor, eu pequei. Não há uma transferência de culpa, ele assume toda a culpa, porque o arrependimento é isso, irmão. O arrependimento é você trazer o problema para você. O filho era de Davi, ele falou: não, o filho é meu, agora tem que me virar. Ele fala: Senhor, contra ti eu pequei. Só que esse contra ti que ele pecou, ele assumindo a responsabilidade. Mas todo erro, irmão, há uma consequência. Sabe por quê? Davi estragou a vida daquela mulher. Davi estragou a vida de Urias. Davi estragou o chamado dele como rei. Davi, ele colocou muitas coisas a perder por algo que ele não deveria ter cometido. E muitas das vezes, quando nós pecamos, quando nós erramos, às vezes nós achamos que nós não estamos magoando, nem perturbando ninguém, nem atrapalhando ninguém, mas muito pelo contrário, pessoas são atingidas. Pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes são atingidas por coisa que você fez. E às vezes nós queremos atribuir a essas pessoas ou a outras pessoas por aquilo que nós cometemos. Volto a falar, o problema não é o erro, mas a solução é assumir este erro, com o coração quebrantado. Jesus, quando estava discipulando os discípulos, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Só que ao passar do tempo, a Bíblia vai falar que Pedro chorou amargamente pelo ato que ele fez. Pedro estava arrependido. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos lá que eu já estou terminando. Já está aqui atrás já? Eis que tu desejas a verdade do infinito, da parte escondida, tu me farás conhecer a sabedoria. Olha o que ele fala: purifica-me com isopo e serei limpo. Esse isopo, irmão, é uma planta medicinal que se usava naquela época para poder limpar as feridas,
para poder limpar os machucados, tirar as bactérias. E ele fala assim: ó, me limpa com isopo, e eu serei limpo. Sabe o que ele está falando? Senhor, trata a minha ferida. Senhor, tira esses bichos que estão na minha pele, tira essas bactérias que estão na minha pele. Sara minhas feridas. Eu não quis fazer, mas aconteceu. Mas agora eu preciso do teu perdão, então me limpa, Senhor. Me limpa, Pai. E ele fala: faça-me ouvir a felicidade da alegria. Deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. O pecado que às vezes nós cometemos, ele pode muitas vezes, debaixo da iniquidade, nos levar para o inferno. Mas quando Davi fala aqui, ó, faz-me ouvir a felicidade e a alegria. Sabe o que Davi está falando aqui? Que o pecado tirou a felicidade dele. A alegria que ele tinha, ele não tem mais. A alegria de servir a Deus, a felicidade de servir a Deus, foi jogada fora junto com o seu pecado. Ele fala: Senhor, resgata essa alegria, resgata essa felicidade que o pecado levou. Traga de volta essa alegria de te servir, traga de volta essa alegria de poder estar na sua casa, de poder estar te adorando. Traga de volta, Senhor. Aí ele vai dizer mais, isso aqui é terrível: que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar ou se restabelecer. Davi está falando que o pecado foi tão grande que a sensação que eu tenho é que todos os meus ossos estão quebrados. E quando os nossos ossos estão quebrados, nós não temos mobilidade. Quando os nossos ossos estão quebrados, nós não temos mobilidade e ele dói. Quem já quebrou o braço aqui sabe disso. Davi estava sem mobilidade, Davi estava sem se mover, Davi estava sentindo dor daquilo que ele havia cometido. Esconde a tua face dos meus pecados. Ele está falando: Senhor, não olha não, pelo amor de Deus, não olha para os meus pecados não, esconda a tua face daquilo que eu cometi. Porque a vergonha de Davi era tão grande que ele falou: Senhor, não olha para isso que eu fiz, não olha para que eu cometi. E ele vai dizer: apaga todas essas iniquidades, cria em mim, Senhor, um coração limpo. Sabe o que Davi está falando aqui? Eu quero voltar a ter o coração de uma criança. Eu quero ter aquele coração que o Senhor tinha me dado lá atrás, Senhor, que eu me corrompi, mas agora eu quero rever com o Senhor e ter esse coração de volta. Limpa, Senhor, o meu coração, um coração novo. Ó Deus, renova um espírito correto dentro de mim. Irmãos, nós carregamos a presença de Deus. O Espírito de Deus, ele habita em nós. Ou ele precisa habitar em nós. Mas para ele habitar em nós é necessário que nós deixamos e demos espaço para que ele habite. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai arrombar a porta para entrar dentro do seu coração, não. Mas a hora que você estiver preparado, disposto, falou: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aberto à tua presença, eu estou aberto ao teu Espírito. Davi, ele estava sentindo a falta do Espírito. Para encerrar, ele fala que não me expulse da tua presença. Irmãos, a pior coisa que tem para o ser humano cristão é viver a vida dele correndo para um lado, para o outro. Vai para a igreja, faz isso, faz aquilo, tal, e vai. Mas no final da sua vida, no final da sua carreira, por erros cometidos, por coisas que veio trazendo na bagagem, que veio trazendo na mochila, o peso que você vem carregando,
fez com que esse espírito se afastasse de você, fez com que a presença se afastasse de você. Mas ele está falando: Senhor, não expulses a tua presença, não expulse a tua presença de mim. Moisés falou: Senhor, se a tua presença não for, eu não vou. Sabe por quê? Sabe o que Moisés está falando? Eu não sou nada sem ti, eu não sou nada sem você. As pessoas me reconhecem como Moisés, como libertador, como o homem que conduziu o povo ao deserto, mas nada disso vale sem a tua presença, nada disso vale sem a presença de Deus. Ei, não adianta você cantar bem, não adianta você pregar bem, não adianta você ser pastor, não adianta você ser nada, se não tiver a presença do Senhor. Não adianta. Título não é passaporte de você ir para o céu, dons e talentos não é passaporte para você ir para o céu, mas um coração quebrado, de joelho no chão, aí sim, aí sim. Não é sobre performance, não é sobre título, não é sobre aplausos, é sobre o Senhor, é sobre Ele, é tudo por Ele e para Ele. Pode aplaudir o Senhor. A presença do Espírito Santo está aqui, a presença de Deus está aqui. Senhor, não retire de nós a tua presença, não retire, Senhor, de nós a tua presença, porque sem ela nós não somos nada, sem ela nós não podemos fazer nada. Davi está falando: eu errei, eu pequei, não tem problema nenhum, mas estou aqui arrependido do que fiz. Eu estou aqui, Senhor, arrependido do que cometi. Ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões. Senhor, não olha para o meu pecado. Senhor, me lava, me limpa, cura minhas feridas. Senhor, coloca um coração novo dentro de mim, Pai. Senhor, não tira de mim o teu Espírito, Senhor. Escreve uma nova história a partir de hoje. Escreve uma nova história a partir de hoje. E ele fala: restaura-me a alegria da tua salvação. Restaura-me a alegria da tua salvação e me sustenta para que eu possa ser livre. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se o pecado está te prendendo, hoje é a noite do arrependimento. Hoje é a noite que a graça te alcançou. Hoje é a graça que a redenção te alcançou. Hoje é a noite que a regeneração te alcançou. Hoje é a noite que o dono do arrependimento te alcançou. É a noite, irmão. Volto a falar. Davi era crente. Davi era crente, servo de Deus, mas pecador como nós. Só que aí eu te faço uma pergunta agora, irmão. Qual que é o nosso coração? Coração de Saul, que não se arrepende? Ou o coração de Davi, que está quebrantado, buscando o arrependimento? Qual que é o nosso coração? Qual que é o nosso coração? Quando Deus mandou falar para o profeta, falou assim: ó, vai lá e prega para aqueles homens lá. Ele falou assim: Senhor, não vou lá não, porque aqueles homens têm um coração duro. E o Senhor fala assim: vou eu trocar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus está fazendo cirurgia aqui hoje, irmão, trocando o seu coração pedrificado por um coração de carne, aonde o Espírito vai habitar, aonde o Espírito de Deus vai habitar. Se coloca de pé no nome de Jesus.